Olá! Nesta série Aprofundando na Bíblia, nós vamos tocar agora naquele assunto que é o dilúvio, que nós já começamos lá na série Bíblia Rápida, um vídeo com esse mesmo título. Nós vamos aqui aprofundar. Bem, nós vimos então aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 22, que Deus viu que a terra estava cheia de violência, maldade, desonestidade, injustiça, e Ele decidiu recomeçar a humanidade. Para isso, destruindo os ímpios. Porque o ímpio não queria se reconciliar. Achou um homem chamado Noé, falou com ele sobre esse projeto, mandou Noé construir uma arca. E não está escrito, mas nós sabemos que Noé, não está escrito em Gênesis 6, está escrito em outros textos, que Noé era também pregador da justiça, ou seja, ele pregava para as pessoas que Deus iria destruir. Porque entre o anúncio do dilúvio e a ocorrência do dilúvio, houve um intervalo de 100 anos. Durante 100 anos, Noé e seus filhos construíram a arca. E durante 100 anos, Noé pregava para as pessoas. Olha, venham me ajudar a construir a arca. Vamos construir arcas para vocês também. Venham acertar suas vidas, porque Deus não está contente com a humanidade está pecando muito e Deus vai destruir. Deus vai fazer castigo, vai fazer disciplina, vai fazer juízo, vai fazer condenação. Ele vai punir os pecadores. Ninguém acreditou em Noé. Ninguém. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, vou ler aqui com você, Mateus 24, 37, que nos últimos tempos seria da mesma forma. Jesus falou isso. Vou ler aqui com você em Mateus 24 as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala exatamente isso. Ele compara, os tempos atuais, os tempos do fim, com os dias de Noé. Mateus 24 é o discurso de Jesus sobre o tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo agora. E ele diz assim, a partir do versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus voltar. E nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Então está falando do nosso tempo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, ou seja, viviam a vida sem se importar com Deus, sem refletir nos próprios atos, sem dar importância à pregação do Evangelho. Viviam, bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento. Viviam uma vida distraída, sem pensar na salvação. Assim era até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, porque estavam distraídos, sem dar importância ao Evangelho, desprezando os pregadores, desprezando os avisos que nós pregadores damos, até que veio o dilúvio e os levou a todos e os matou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus está alertando. Jesus está falando, os tempos do fim serão iguaizinhos aos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé. As pessoas não vão dar importância. A gente vai pregar o Evangelho nas igrejas, nas praças, na internet, na televisão, nas casas, em toda oportunidade, nas escolas, no trabalho. Nós, pregadores do Evangelho, pregamos em todo lugar. Somos considerados chatos, inoportunos, fanáticos, como nos dias de Noé. Noé era chamado de fanático, doido, maluco. Hoje é assim. Muitas pessoas chamam os cristãos, os crentes, de doido, fanático, maluco, inoportunos, chatos. Jesus disse que vai ser do mesmo jeito. Vão viver distraído, achando que a vida é isso. A vida é isso aí. Come, bebe, festa, gasta dinheiro, ganha dinheiro, faz tudo o que quer na cabeça, como se não existisse um acerto de contas no futuro, como não existisse salvação e perdição. E Jesus disse, assim como o dilúvio pegou aquele povo de surpresa, assim a vinda dele para fazer o juízo na terra vai pegar muita gente de surpresa. Não seja você uma pessoa que vai ser pega de surpresa. Não seja você uma pessoa que não dá importância à pregação do Evangelho. Seja você uma pessoa que presta atenção. Pense e medite sobre a salvação. Busque a salvação. Dê atenção ao que as pessoas falam a respeito da salvação. Aqui na Bíblia, mais ainda, na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2,
O apóstolo Pedro alerta isso mais uma vez, dizendo assim: Amados, capítulo 3, de 2 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 1 em diante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do mandamento do Senhor e Salvador, Jesus, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, é os dias que nós estamos vivendo, virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, cobiças, pecados e paixões, egoísmos, prazeres da carne, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê Jesus, que falam que vai voltar, não voltou até hoje? Vão zombar, já estão zombando, dizendo assim: cadê Jesus, não voltou até hoje? Fazem piadas com Jesus, fazem piadas com a volta de Jesus. É o que a Bíblia está profetizando que vai acontecer. Você está vendo a Bíblia se cumprir diante de você. Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles falam isso: nada mudou, tudo do mesmo jeito. Eles, tais pessoas, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ele está chamando a atenção: olha, vocês que acham que Jesus não vai voltar, que não vai ter acerto de contas, pesquisem na Bíblia que Deus fez o acerto de contas no dilúvio. Ele vai fazer de novo. Só que não vai ser dilúvio de águas agora. Vai ser dilúvio de fogo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo de Deus e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não tem problema em esperar um pouco mais. Ele espera. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por dar dia. Deus não está atrasando os tempos. Jesus não voltou, não é porque Deus está atrasado. Deus retarda a volta de Jesus, o juízo que virá com a volta de Jesus, porque Ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se e serem salvos. É por isso que Jesus não voltou ainda, para dar tempo de você, que é pecador, se converter. Para dar tempo dos pecadores que existem, ímpios aí, que estão zombando e vivendo a vida regaladamente, pecando os pecados da carne, zombando dos cristãos, rejeitando o Evangelho, possam ter um momento de arrependimento, se converterem e serem salvos, porque quando Jesus voltar vai ser o acerto de contas, não vai dar tempo mais. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, ninguém vai ser avisado que Jesus vai voltar. O ladrão não avisa que vai assaltar sua casa de noite. No qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão e a terra as obras que nela há se queimarão. É o juízo de Deus por dilúvio de fogo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, esse mundo vazio vai perecer, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro está perguntando: como é que você tem que proceder sabendo que vai acontecer esse acerto de contas? Procurai, versículo 14 de 2 Pedro 13, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Aí ele começa a falar que nas cartas de Paulo também existe essa exortação para que a gente se guarde incontaminado dos pecados desse mundo. Não se envolva com os pecados desse mundo. Esse mundo vai ser destruído. Portanto, amados irmãos, versículo 17, sabendo isto de antemão, que virá o acerto de contas, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, cuidado com as pessoas com quem você convive, cuidado com as companhias que você tem, para que não sejam homens e mulheres abomináveis, nojentos, sujos, pecadores, para que eles não tirem você do caminho santo, não desviem você da fé.
e você caia junto com eles no pecado e na destruição. Antes, em vez de se envolver com pessoas ímpias, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva na igreja, dedique-se a sua vida ao Evangelho. Seja uma pessoa de família, creia em Jesus Cristo, ame os seus irmãos na fé. A Ele, Jesus Cristo, seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço para você.